Aleluia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Shalom, amados. Sejam todos muito bem-vindos no poderoso nome de Jesus. É uma alegria em Cristo podermos estar aqui para receber a palavra dele, e nós somos totalmente dependentes desta palavra. Então eu vou orar pelo nosso amado supervisor, se ele já puder vir à frente, por gentileza. Louvado seja o Senhor Jesus. Teremos uma adoração ao longo desta palavra, e o Senhor Jesus, Ele vai falar aos nossos corações. Sim, senhora. E tem uma notícia para todos, amados, uma excelente notícia. Hoje nós teremos o culto, o serviço de cura em Bruxelas, na Bélgica, e o profeta do Senhor vai ministrar hoje. Então fique atento nas próximas horas, na parte da tarde. Já agora na parte da manhã já vai começar, então dá tempo de você chegar em casa e sintonizar no serviço de cura. E nós cremos que você também pode receber a sua cura, mas o mais importante do que a cura física é a cura espiritual de todos nós, não é verdade? Aleluia, amém. Supervisor, vamos orar então pelo nosso precioso servo. Meu Senhor e meu Deus, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és a palavra, e o verbo se fez carne através de Jesus Cristo, que foi reconhecido em figura humana, e Ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, nós somos dependentes da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e em nome de Jesus nós pedimos: abençoe o precioso, o Teu filho, o Teu servo, o nosso amado pastor supervisor Paulo Roberto, Senhor. Proteja ele, guarde ele, esvazie ele de si mesmo, Senhor, que ele não fale nada de si, nada do seu eu, mas que Cristo possa viver e falar através dele, Senhor. Que, Senhor, utilize ele, Pai, como um vaso vazio, Senhor, nas mãos Tuas, ó Pai, que és o autor da criação, e que através desta palavra que será proferida neste altar, os corações, Senhor, sejam, Senhor, todos que recebam esta palavra no solo fértil dos corações, e que esta palavra possa produzir frutos, Pai, dignos de arrependimento e santidade, e que esses frutos levem todos nós aqui para a vida eterna. Todos que estão sintonizados recebam esta palavra que vai direcionar todos e os seus familiares para a vida eterna. Pedimos que abençoe, proteja, guarde, ilumine e guie o nosso amado e precioso supervisor Paulo Roberto, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus, e que o temor do Senhor esteja neste altar para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, uma salva de palmas a Cristo. Aleluia, graça e paz, amada igreja, no mais poderoso nome de Jesus. Para mim é uma grande honra estar novamente aqui, e também motivo de grande temor, amém? É impossível nós estarmos aqui, obrigado, amada, sem o temor do Senhor. Amados, eu senti de fazer algo diferente no dia de hoje. Pedi autorização para o nosso amado arcebispo, para que o pastor Neto estivesse aqui conosco. Nós iremos tratar, amado, de um tema sensível. Amém? Eu pude compartilhar em partes da última vez que eu tive a oportunidade, ali na célula de quinta-feira. Amém? Trazendo também junto com ele um pouco do meu testemunho. E eu decidi compartilhar com os amados também neste dia. Ele vai se encaixar completamente naquela série que nós estamos dando, né, compartilhando todas as vezes que estamos aqui. Hoje seria talvez a quarta parte, amém? O tema dessa mensagem é a maior oferta, amém? Essa série de mensagens,
ela teve um tema central que foi um outro evangelho. Amém? O evangelho, que significa as boas novas de Cristo Jesus, que nos trouxe a salvação, o perdão dos nossos pecados, uma viva esperança, uma promessa eterna, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império da luz. Amém? E nos deu a oportunidade, amados, de fazermos uma nova escolha. Nós que estávamos mortos em Adão, em nossos pecados, e em nós mesmos não existia bem algum, diz a palavra de Deus em Romanos. Todos nós, por natureza, já odiávamos a Deus. Talvez alguém possa se perguntar, mas eu nunca odiei a Deus. Talvez não, você nunca proferiu isso, mas as nossas atitudes comprovavam isso. Amém? Mas o Senhor nos deu a graça de nos libertar, de nos perdoar e de nos fazer nova criatura. Amém? E de nos fazer viver uma nova vida. Esse é o Evangelho. Amém? Que veio desde antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Mas também há um outro Evangelho, que tem o propósito contrário disso. Amém? Que começou no céu através de Lúcifer, que teve o poder, a capacidade de fazer cair uma terça parte dos anjos. Os amados já se perguntaram o que é uma terça? Qual é o valor dessa terça parte dos anjos? Quando o Senhor declara e Ele faz menção às miríades celestiais, Ele fala milhões e milhões de anjos. No céu. Então uma terça parte, mas não é um número pequeno. Não. Amém? E Ele foi capaz de perverter uma terça parte dos anjos. Depois isso continuou no jardim do Éden, quando Ele conseguiu com astúcia fazer com que Eva e Adão caíssem dentro do jardim de Deus. Aleluia. Esse é um outro evangelho. E isso veio de gerações em gerações, e nesse último tempo, vou falar que nem o arcebispo Conrado, repita comigo, nesse último tempo, quando Jesus veio, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, 40 dias depois, ali deu início à igreja, o corpo de Cristo. E quando nós vemos a palavra de Deus, desde aquela época, Satanás já havia entrado com esse outro evangelho, com o propósito de perverter também aqueles que foram iluminados um dia pela graça do Senhor, de desviar eles do caminho santo de Cristo Jesus. Então nessa primeira parte nós compartilhamos acerca disso. Na segunda parte, aleluia, nós falamos do dilema do jovem rico, que uma vez que nós somos iluminados, então há uma jornada agora, amém? Uma jornada de perseverança e de crescimento na graça do Senhor. E nisso nós acabamos inevitavelmente de muitas vezes nos deparar com dilemas na nossa vida em relação à nossa vida cristã, em relação à eternidade ao qual nós fomos salvos e buscamos, amém? E nós vimos ali, especialmente já no último versículo, Lucas capítulo 18, aquele jovem rico, que ele foi até Jesus. Ele era um jovem moralmente correto, que servia o Senhor,
O Senhor pergunta assim: você sabe os mandamentos? Ele fala assim: desde da minha mocidade eu tenho cumprido. Então não era alguém leigo, ele servia Jesus. E ele foi, amados, atrás de Jesus com a pergunta correta: o que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. Porque esse foi o propósito que Jesus nos salvou, não foi? Para nos dar a vida eterna. E Jesus questiona ele: você tem cumprido tal mandamento, esse mandamento? Ele fala assim: desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele assim: te falta uma coisa. Aleluia. Só faltava uma coisa, amados. Apenas uma coisa. Para ele alcançar aquilo a qual ele foi atrás, a vida eterna. E Jesus, ele foi lá no profundo do coração dele e falou assim: vá, vende tudo e dê aos pobres. Depois você vem e me siga. E quando aquele jovem ouviu aquela palavra de Jesus, a palavra de Deus fala que ele entristeceu-se, virou as costas e abandonou Jesus. E naquela mensagem nós aprendemos o que é importante para você, tão importante na sua vida. Qual é o seu tesouro? Qual é o tesouro que está no seu coração que vai te fazer você negar a Cristo Jesus e a salvação, a vida eterna? Aleluia. Na terceira parte, que foi dessa última vez que nós tivemos essa oportunidade de estar aqui, nós falamos sobre qual é a sua fé. Porque existem várias fés, vários tipos de fé. Se nós perguntarmos: você tem fé? Sim, tenho fé. E muitas vezes você até tem alguma fé, de alguma forma. Geralmente você tem fé que você vai prosperar, você tem fé que você vai conseguir algo que você deseja, vai alcançar um sonho, vai realizar um propósito da sua vida. Você tem fé. Amém? Mas nós aprendemos a partir de Hebreus capítulo 11, qual é a fé. Aquela fé que Jesus vai chegar quando o Filho do Homem vier. Porventura achará fé na terra? A fé que faz você viver a sua vida com um propósito firme naquilo que você não vê, naquilo que ainda está reservado e prestes a ser manifestado. A fé em alguém que você não vê, nunca viu, num lugar que te foi prometido que você nunca viu e nunca nem subiu ao seu coração. A fé que te faz vencer tudo, que te faz largar tudo, que faz você arrancar todos os tesouros que há no seu coração, para viver por isso que você nunca viu. Aleluia. E nós discorremos ali em Hebreus 11. Qual é a fé? Amém? E hoje, a mensagem de hoje, que seria a quarta parte então, a maior oferta. Amém? Tudo é uma sequência, amados, amém? Todas essas mensagens, não só essas que eu citei, mas de todos os amados, inclusive a poderosa mensagem que foi trazida pelo nosso arcebispo semana passada, tudo está no canal. Encorajo a todos novamente de estarem conectados, amados. Amém? Ali tem um pão diário, um verdadeiro pão diário. Aleluia. E eu quero falar sobre a maior oferta. Geralmente quando nós falamos disso e usamos essa palavra oferta, esse termo oferta, muitas vezes a gente já de alguma forma associa com algo financeiro, amém? Com questões financeiras. E de alguma forma isso faz parte, amém? Mas nós vamos entender, e que o Senhor nos ajude hoje, que o que o Senhor espera, amém? É algo muito maior. Repita comigo assim: é a sua vida. Amém? É o seu coração.
na sua totalidade, sem reserva. E quando isso de fato acontecer, nós vamos entender que nada é nosso, nem nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6 fala que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados com alto sangue. Aleluia. Nós somos apenas servos. Servos quer dizer escravo, mas muitas vezes a gente pule algumas coisas, né? Romantiza algumas palavras, né? Mas se você for no original, mas você não vai encontrar lá servo, você vai encontrar escravo. Amém? Escravo é escravo. Escravo não tem vontade própria. Aleluia. Ele tem um senhor, ele tem um dono. E isso é a base fundamental, amado, da vida cristã. E é por isso que nós nos encontramos hoje, a igreja se encontra hoje. É por isso que a apostasia, ao qual nós falamos tanto, teve espaço. Porque quando nós se refere à vida cristã, não há um entendimento de que Cristo Jesus não é somente o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso dono. Nós somos escravos. Aleluia. Amém? E mesmo assim o Senhor nunca vai te cobrar nada, porque Ele espera um coração voluntário. Também na célula de quinta-feira, um tempo atrás, a gente ministrou sobre o livro de Filemão. Amém? Não sei se os amados já leram. Tem apenas um capítulo, amado. É bem pequenininho. Mas foi o livro que eu mais lia na época que eu me converti. Eu até falei, não era porque era pequenininho não. É porque, amados, aquilo me prendeu de tal forma. Ali você vai entender o que é ser um escravo por amor, não por obrigação. Aleluia. Talvez nós poderíamos até mudar o tema dessa mensagem, escravos por amor, amém? Aleluia. A maior oferta. Aleluia. Mateus capítulo 6. Verso, amados, como de costume a gente vamos ler muitos textos, amém? Talvez demore um pouco. Talvez demore um pouco. Aleluia. Mateus capítulo 6. Não, é 1 Coríntios, amados, perdão. Não, é Mateus capítulo 6, verso 19. É isso mesmo. 2 Coríntios vai vir, 1 Coríntios vai vir depois. Mateus capítulo 6, verso 19. Eu estava vendo o capítulo 7 aqui. Mateus capítulo 6, verso 19 diz assim. Peguem isso, amados, porque isso é uma base. Amém? É uma base. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Amém? Peguem isso. Isso vai ser a base de toda essa ministração. E a base, deve ser a base da minha e da sua vida, do nosso propósito de vida. Amém? Só essa parte A desse versículo, amado, já tem uma grande mensagem aqui. Amém? Isso faz parte da sequência de ensino de Jesus do Sermão do Monte. Mas olha, aqui no verso 19, ele diz assim: não acumulem. Ou seja, acumular é você, né, ali somar uma é como você somar uma coisa. Então ele está falando que não acumulem. Tenha só o que vocês necessitam. Em outras palavras. Aleluia. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Por quê? Onde a traça e a ferrugem destroem. Onde os ladrões roubam e furtam. Ou seja, ele está falando assim, é perecível. Amém? Está sujeito a muitas desgraças. Aleluia. Mas, aí ele dá um conselho. Mas, acumulem. Agora ele fala assim, né? Acerca disso vocês podem batalhar por isso. Trabalhar por isso.
se esforçar por isso. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Isso é a fé, amado, porque você não está vendo. Aleluia. Se você lá pega um dinheiro e você vai colocando no banco, você sabe que está lá. É acessível. Você pode pegar a qualquer momento que você quiser e fazer com ele o que você quiser também. Mas você acumular tesouro no céu, você tem que perseverar até o fim, para depois você ter acesso. Aleluia. Notaram isso, amados? Aleluia. Talvez seja por isso que a gente não batalhe por isso. E ele fala assim: pois aonde estiver, e aqui é uma afirmação, amém? O Senhor, quando Ele traz essa palavra, Ele não está deduzindo, Ele está afirmando. Pois aonde estiver o seu tesouro, aquilo em que você dá importância, aquilo que você dá valor, aquilo que é importante para você, que é valioso para você, aquilo que você se esforça para ter, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, em outras palavras, é o seu propósito de vida, é por aquilo que você vive. Aleluia. Jesus, nessa advertência e nesse conselho, Ele traz um padrão e Ele enquadra. Amém? Aqui no verso 21, Ele enquadrou. Aonde estiver o seu tesouro, o seu coração também está ali. Não há como fugir disso, amados. Você pode falar: não, eu tenho me esforçado nisso, aquilo, mas eu não ligo para aquilo. Não é mentira. Porque se você não ligar, você não está se esforçando lá. Qual é o tesouro do jovem rico? Eram as suas riquezas. No entanto, ele foi até Jesus falando assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor, dentro desse enquadramento, Ele fez isso com o jovem rico. Vai e vende tudo, e depois você vem e me segue. E ele se entristeceu, ou seja, o coração dele estava, aquele era o tesouro dele. Aleluia. Mateus 23. Mateus 23. Na vida cristã, amado, quando a gente vem, talvez seja essa parte mais delicada, mas eu queria passar por aqui. Porque note, o jovem rico, ele foi até Jesus. Ele fez a pergunta certa: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: você pratica isso, você cumpre isso. Eu não pratico tudo isso. Amém? Mas tinha algo dentro dele. Isso tudo se traduziu numa hipocrisia, em outras palavras, amém? E no verso 23, aqui no capítulo 23 de Mateus, no verso 23, Jesus, ele questiona isso. Porque quando nós falamos de igreja, agora do âmbito igreja, dentro dessa questão de ofertas, que nada mais é do que você apresentar algo a Deus, você fala assim: não, mas eu dou o dízimo. Eu dou minha oferta e está tudo bem. Amém? Muitos se valem disso. Aleluia. Não, eu sou o dizimista fiel na casa do Senhor. Mas olha o que Jesus fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas peguem isso, tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei:
a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Aleluia. E na nossa caminhada cristã, amados, já desde 2011, e partilhando em muitas igrejas, amados. Antes eu era evangelista, então, e o que eu fazia, quando eu estava como evangelista, era dar suporte em todas as igrejas, não importava qual, era um ministério interdenominacional. Na intenção de que o evangelho avançasse. Era só esse o propósito. E você acaba vendo de tudo. Aleluia. E o dízimo hoje, e as ofertas, mas eu quero frisar o dízimo, que é o que tem um preceito, né, da lei, uma certa obrigatoriedade. Isso é o que travou. Quando a gente fala de ofertas e a gente vai entender que é algo muito maior, é o que travou, é o que prendeu hoje as pessoas dentro da igreja. Amém? Virou como quase que um imposto religioso. Aleluia. Com as suas várias facetas. Não, eu dou porque, né, é uma obrigação, tem que dar. Não, eu dou porque eu quero me sentir em paz. Aleluia. Não, eu dou porque eu vou ser abençoado 100 vezes mais. Entende? Tem várias motivações. Quando a gente vê esse texto, Jesus ele está confrontando a hipocrisia que há. Muitos até usam esse texto para validar, porque tem aquele questionamento, não, mas o dízimo é só do velho, é do novo, não é do novo, Jesus nunca falou do dízimo, e muitos pegam esse texto para validar o dízimo. E no fim não tem nada a ver com isso, amados. A mensagem de Jesus aqui, ele não está validando, ou se importando em validar, ou não validar, ele não está se importando do quanto, ele traz uma mensagem assim, amados, há algo mais importante. Por que você está fazendo isso? Qual é a sua motivação? Qual é o seu interesse? É isso que Jesus está falando aqui. Amém? Porque a briga é, tem que ou não tem que dar? Aleluia. A questão é, não, se eu der eu vou ganhar 100 vezes mais. E amados, não tem nada a ver com isso. Quando ele fala de ofertas, isso que a gente vai discorrer aqui. Ele não está falando de porcentagem, de uma matemática percentual. Ele não está falando de valores. Ele está falando de entrega. Ele está falando de amor, gratidão. Aleluia. Deuteronômio, a gente vai ter que entender um pouco isso. Vamos correr um pouquinho. Deuteronômio 14. Eu vou citar, não vou ler, senão acho que vai demorar um pouco. É muito texto. Mas quando o dízimo não é da lei, amém? A gente isso já sabe. Amém? Isso vem antes da lei. Quando Abraão vem da batalha dos reis, e aí vem o rei de Salém. Aleluia. O rei da justiça. Vem de frente com ele e abençoa o patriarca Abraão. E Abraão ali com gratidão, amados. Não era lei, não tinha nada obrigatório naquele tempo. Amém? Ele entendeu tudo aquilo, obviamente a gente não vai falar disso, não vai entrar nessa questão, mas ele entendeu e por gratidão, por honrar aquele que era maior do que ele, e a gente vai ler isso em Hebreus, ele deu o dízimo de tudo. Depois isso foi estabelecido e virou uma instituição, não instituição, mas isso foi estabelecido depois, com a lei de Moisés, amém?
É isso que a gente vai ver, iríamos ver, mas eu vou citar aqui em Deuteronômio e depois em Números capítulo 18. E ele estabelece para um fundamento, mas não era nada aleatório. Tinha um fundamento quando ele estabeleceu os dízimos e as ofertas. E o dízimo, amados, como a gente entende hoje, que é pregado, não era 10%. Era 10% de tudo. Aleluia. Se você tinha ali plantava a cenoura, era 10% da cenoura, 10% da cebola. Aleluia. Amém? Mas tinha um porquê aquilo. Aleluia. Não foi algo à toa, não foi algo aleatório. Tinha um porquê, tinha um propósito. As coisas do Senhor, amado, são sempre santas. E é isso que se perdeu. Havia vários dízimos. Havia o dízimo anual, havia os dízimos das festas. Quando havia festa, então havia ali uma coleta. Havia o dízimo trianual. A cada 3 anos era reunido o dízimo para dar para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Aleluia. Então o dízimo não tem nada a ver, mas com o que a gente vê, pelo menos vê hoje. E peguem isso, porque a gente aprendeu que o velho é a sombra do novo. O novo é a materialização daquilo que era sombra. Então peguem isso, mas o dízimo naquela época não era um dízimo, era o dízimo de tudo, de cada coisa que você tinha que dar o dízimo. Entenda, isso vai fazer sentido daqui a pouco. Amém? Por que eu quis tocar nesse assunto? Mas porque é preciso que a gente entenda isso. Aleluia. Uma vez que o Senhor quer o seu coração. Se você dá um dízimo, uma oferta, e o seu coração não está ali, mas não vale. Não vale. Porque o Senhor não está se importando com aquilo, com o valor que você deu. E a gente vai aprender isso também hoje. Amém? Ele está olhando para o seu coração. Se ele está rendido, entregue ao Senhor. Se o seu coração é do Senhor. Porque se o seu coração não for do Senhor, nada é. Nada mais é. Eu vou repetir isso. Se o seu coração não for do Senhor, nada mais é. Aleluia. Então, pulando, já expliquei isso, o que o dízimo era. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. A gente poderia ler, nesse tema aqui, a gente poderia ler o livro de Hebreus inteiro. Amém? Hebreus capítulo 7, do verso 1, a gente vai pular alguns versículos, mas eu vou falando aqui. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém. Amém? Quer dizer, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dia, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei, agora vê que veio depois. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos,
embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou. Aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Amém, amados? Então, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, amados, não é para homens, é para aquele que vive. Aleluias. Aleluias. Pois se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Mas há algo muito profundo aqui, que não tem nada a ver com aquilo que a gente vê hoje, amados. Aleluia. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo é que, quando há mudança, peguem isso, mudança de sacerdote, aleluia. E aqui está a mensagem: é necessário que haja mudança da lei. Aleluias. Ora, aquele de quem se dizia essas coisas pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Vamos pular para o capítulo 8, a partir também do verso 1. O mais importante do que estamos tratando, olha que interessante isso, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Grifem isso, amém? E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Aleluia, aqui ele está falando de Cristo. Era necessário que ele tivesse algo a oferecer, como oferta, como sacrifício. Aleluia. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Ele serve num sacerdócio que é a cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quanto estava para construir o tabernáculo, tendo o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles,
assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. A promessa que eles tinham era entrar na terra prometida. Amém? Aleluia. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis na sua mente. Em outras versões está nos seus corações. Aleluias. E aqui que está, amados, o segredo, a pérola. Amém? Aleluias. Colocarei em sua mente, deixa eu só me achar aqui, e as escrevereis em seu coração. Serei o seu Deus, o seu Senhor, o seu dono. Amém? E eles serão o meu povo. Aleluias. Pula para o capítulo 9, a partir também do verso 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamava lugar santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada lugar santíssimo, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estava o vaso de ouro, contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, e com a sua sombra cobria a tampa da arca. Amém? A respeito dessas coisas não nos cabe falar agora detalhadamente, e de fato, amém? Aleluia. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias. Peguem isso. Indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote
dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencia a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia. Esse é o nosso modelo, porque aqui está a obra da cruz. Amém? Filipenses, que foi dito agora, citado pela nossa amada Bispa Cidinha, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, e se fazendo em forma de servo, escravo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ele fala assim: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sigam esse exemplo. Amém? A oferta, a verdadeira oferta, amados, a oferta que agrada a Deus, que Deus recebe, não é medida, amados, pelo valor da sua oferta. Aleluia. Não. Ela não é medida pelo valor da sua oferta. Ela é medida pelo um coração totalmente entregue e rendido ao Senhor. É aqui que está a chave, mas. Amém? É aqui que está a chave. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, verso 28, apenas o verso 28, diz assim: como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Livro de 1 João, a gente não vai ler, mas o Senhor fala assim que o amor se consiste nisso, que Cristo Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo próximo. Aleluia. É uma vida, mas a oferta, a verdadeira oferta é uma vida. É um coração rendido. Não é só valores, amados. Isso em partes é importante? É. Porque como a gente viu, quando Deus estabeleceu o dízimo e as ofertas, tinha um propósito, amados. Hoje o que nós vemos aqui, aí fora, é que os pastores, eles pegam isso para extorquir as ovelhas. E isso já tinha sido profetizado, mas não é novidade. Amém? E até mesmo aqueles que são enganados e dão por algum interesse, os seus corações também estão corrompidos. Mas o entendimento é que a oferta que o Senhor espera, a maior oferta, é a nossa própria vida. É o nosso coração. É uma total entrega, sem reserva. Mateus capítulo 13, esse talvez seja um texto extremamente conhecido. O interessante é que nessas parábolas, nessa sequência de parábolas, o Senhor sempre começa elas dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a... Então ele está falando de reino. Amém? Ele está falando de um reino que ele estabeleceu. E que de certa forma não é visível. Mas a questão é, ele está incutido no meio no seu coração? Porque é isso que vai fazer a diferença, mas quando ele fala de reino dos céus, ele está falando de um estilo de vida, de um propósito de vida. Ontem estava acompanhando uns irmãos muito preciosos.
Nós estávamos falando acerca disso. E muitas vezes a pessoa está perdida em várias questões, né? Está sofrendo de várias questões, mas muitas vezes não tem um propósito excelente para se viver. Aleluia. Mateus 13, eu nem achei aqui, calma. Mateus 13, verso 44, diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, amém? Ou comparativo com o jovem rico, cheio de alegria, ele voltou para a sua casa, e foi e vendeu tudo, e comprou aquele terreno, e tomou posse daquele tesouro. Aleluia. A graça, mas ela é de graça, mas ela tem um preço. Qual que é o preço? Tudo. Todo o seu coração. Aleluia. Todo o seu coração. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando, ele procurava. É a nossa vida, aqui ele está falando da nossa vida. Você está procurando muitas coisas que para você de repente tem valor, ou que você crê que tem valor, mas de repente, amados, ele encontrou ou foi encontrado por uma pedra de grande valor, superior. Aleluia. Encontrando uma pedra de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nada mais foi importante para ele, só que era a pérola. Aleluia. Ele está falando de uma vida, amados, aqui. Essa é a vida cristã. É isso que de fato é ser um cristão, amados. É isso que é de fato você servir ao Senhor, você amar, porque ele está falando de um amor, amado. É você amar, é você ser grato, é você honrar aquele que te salvou. Você estava na treva, eu estava nas trevas, o nosso destino era por natureza, Efésios, destinado à ira. O nosso destino talvez era ser aquele que está em Lucas capítulo 15 ou 16, eu não me recordo agora, aquele rico que vivia a sua vida regaladamente. Amém? E morreu e foi para o inferno. Essa era a nossa vida, irmãos. Essa era a nossa vida. Amém? Amém? Marcos capítulo 12. O Senhor fala também daquele homem, que ele fala assim: não, eu vou aumentar os meus celeiros, para que depois eu possa viver tranquilamente. E a palavra de Deus fala assim: tolo, hoje mesmo te pedirão a conta da tua alma. E o que você tem preparado? Aleluia. Marcos capítulo 12. Amados, esse é um texto dos mais lindos. Verso 43. A partir do 41. Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, as ofertas, e observava a multidão. Mas isso tem um detalhe tão tremendo. Não foi à toa que Jesus pegou, a oferta ficava numa parte específica do templo, e ele foi ali, ficou de longe só observando. Ele teve um propósito, amado, em fazer isso. Não aconteceu do nada. A palavra de Deus fala assim: ele ficava observando a multidão, colocando o dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Amém? Então,
uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobravam. Ou seja, não tinha o coração ali, não tinha nada. Amém? Tinha tudo, todo tipo de intenção, menos o coração. Mas olha o que ele fala: mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que ela possuía para viver. Não tem nada a ver com valores, amados. Tem a ver com o nosso coração. A intenção, a motivação do nosso coração. Aquela ali, em outras palavras, aquela ali foi a única que adorou o Senhor. Aquela ali foi a única que amou o Senhor. Foi a única que honrou o Senhor. Não tem nada a ver, amados, com quanto ela deu, quanto ela deixou de dar. Aleluia. 2 Coríntios 8. A partir do verso 5. Vou ler do verso 1, amém? Mas o nosso foco é o 5. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece o que deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aleluia. O amor, amado, ele vai exceder o conhecimento. Amém? Vai exceder a teologia. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada significa. Não significa nada no mundo. E que só existe um Deus. Pois mesmo que haja é 2 Coríntios, amados. Mas vamos ler esse texto. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus e Pai, de quem vem todas as coisas, para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de que vivemos. Tudo que nós temos, amados. O 2 Coríntios vai alinhar-se com esse. Tudo o que nós temos, amados, tudo que você tem, tudo que você alcançou, tudo que você conquistou, amado, por mais que você tenha até se esforçado para aquilo, amado, vem de Deus. É Deus que te deu. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8. Ele fala assim, verso 5. Aleluia. O Senhor realmente nos surpreende. Não há nenhum erro. Aleluia. Aleluia. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Isso também quebra um paradigma que eu não dou porque eu não tenho. Uma vez que nada tem a ver com valores, amém? Não, eu não posso. Não sei como fazer isso.
Mas ele fala assim, ó, quero que vocês tomem conhecimento, amém? Da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Porque mesmo eles estavam passando uma extrema tribulação, e sendo eles extremamente pobres, transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam, peguem isso, mas por iniciativa própria. Aleluia. Não foi um mandamento, não foi porque pediram, solicitaram. Aleluia. Iniciativa própria. Eles nos suplicaram incessantemente. Olha só, mas olha esse texto. Eles suplicaram incessantemente o privilégio de partilhar a assistência com os santos, aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. E essa é a chave. Talvez esse seria um texto digno de a gente fazer um quadrinho e colocar na sala. Aleluia. Olha só, mas eles estavam passando por uma tremenda tribulação. Era extremamente pobre, mas eles suplicaram para ter o privilégio, olha o entendimento que eles tinham, mas para ter o privilégio de alguma forma auxiliar nas ajudas aos santos. E eles não só fizeram o que eles podiam, eles foram além daquilo. Por quê? Porque primeiramente eles se entregaram a si mesmo. A quem? Ao Senhor. Aleluia. Essa é a maior oferta. E é esse o tema da mensagem. Amém? É isso que de alguma forma espero em Deus que o Senhor alcance a cada um aqui, cada coração. Aleluia. Por iniciativa própria, mas o Senhor, Ele tem um texto que para mim, amados, alguns textos me marcaram muito no início da minha fé. Mas esse texto que eu vou citar para os amados, esse era um que assim ficava claro para mim. Ele fala assim, ó, se o servo fizer, eu não me lembro agora, não me recordo onde está. Mas se o servo fizer somente aquilo que for mandado, ele ainda é um servo inútil. Amados, isso me confrontava, amados. E era um combustível, posso talvez usar essa palavra, para mim me doar cada vez mais. Aleluia. Até o dia de hoje. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Vou ler do verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar e nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Esse texto, amados, foi totalmente distorcido e usado para extorquir as pessoas. Como se Deus, tivesse fazendo ali um leilão, ou tivesse fornecendo contratos, Não, amados. Quando a gente for ver isso no nível espiritual do qual foi falado, ele está falando de uma entrega de vida. Amém? Em outras palavras, se você se entrega pouco, mas se você se entrega muito,
Amém? É isso que o Senhor está falando. Não é valores. Entendam isso, irmãos. Não é valores. Aleluia. E ele fala, não com pesar, não com obrigação. E Deus é poderoso para fazer-lhes que seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Aleluia. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aleluia. Está vendo como o próprio segmento do texto já quebra essa questão de eu dou 100, eu dou 10 para ter 100? Não, o Senhor vai te retribuir conforme o necessário. Aleluia. Amém. Atos capítulo 2, nós estamos já se aproximando do fim. Atos capítulo 2. Amados, quando eu leio esse texto é muito especial para mim. Esse é um dos textos que me gravaram muito. Porque na minha conversão, amados, eu já compartilhei um pouco dela, em algumas partes. E eu vivi ali uma vida um pouco sozinho, dentro de muita tribulação. E eu lendo a Bíblia, amados, e os livros da igreja primitiva eram um amigo para mim. E eu ficava lendo a Bíblia e o livro da igreja primitiva, e via como aqueles homens davam suas vidas, amados, por amor a Cristo. Sofriam todo tipo de situação por amor a Cristo. Amado, aquilo foi me enchendo. Eu falei, eu quero ser um mártir. E por muito tempo até imaginei, amados, não, eu quero ser um mártir, eu quero morrer dando a vida para as pessoas, amados. Entende? E eu olhava esse texto e eu ficava imaginando, quando a gente vai poder ver isso na igreja? Aleluia. Atos capítulo 2, verso 42, diz assim. Aqui o Espírito Santo tinha baixado na igreja. A igreja tinha sido agora levantada. O corpo de Cristo. Povo de Deus separado do mundo. Para Deus. Que é isso que é a igreja. Olha como que eles viviam, mas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Amém? Isso já é muito interessante aqui, amém, mas? Eles se dedicavam ao ensino, a aprender mais do Senhor. Amém? E a comunhão está com os irmãos. Porque eles entenderam que essa era a família deles. Amém? Eles entenderam que agora é parte desse povo que eles pertenciam, e que esse povo agora é o corpo de Cristo, de Cristo Jesus. Amém? Não havia coisas seculares no meio desse povo, amados. Eles entenderam que era uma igreja, um povo que foi separado do mundo para Deus. Eles entenderam que era um corpo de Cristo. Eles entenderam a importância de aprender mais de Cristo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E essa é uma característica chave para quem vive assim. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ao ponto, amados, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. E todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Este é o povo de Deus. Aleluia. Este é o povo de Deus. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E olha só, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Pula para o capítulo 4, verso 32.
da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía. Ninguém considerava unicamente, sua coisa alguma que possuíam, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Amém? Não é à toa que falar aos pés, amém? Não era só algo de, vou lá e colocar os pés, não. Eles tinham total controle daquilo. Aquilo não controlava eles. Eles controlavam aquilo. Não era como hoje, mas às vezes é difícil a gente imaginar algo assim, porque a gente associa ao que nós vemos hoje. Amém? Pessoas saindo, depois do culto da oferta, saindo de helicóptero com uma bolsa cheia de dinheiro. Isso é apostasia, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Essa sim é a verdadeira igreja. Amém? Que não tem nada a ver, mas pelo amor do Senhor, não associe isso com a verdadeira igreja, não. Aleluia. Que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém? Aleluia. Quando o Senhor estabeleceu o dízimo lá atrás, já na lei de Moisés, tinha um propósito, irmãos. Era para que os órfãos não tivessem necessidade, era para que as viúvas não houvessem necessidade, era para aqueles que trabalhavam diariamente, exclusivamente para o Senhor, não tivessem necessidade, era para que o serviço do Senhor continuasse. Tudo tinha um propósito, mas isso não mudou. Mas agora, em Cristo Jesus, não é um valor fixo estabelecido, não é um imposto, amado, religioso, é o seu coração, é a sua vida, é o seu tempo. Amém? Aleluia. É tudo. É a sua disposição de dizer, eis-me aqui. Mas na igreja que eu me converti, isso há 15 anos atrás, mas era uma igreja evangelística. E eles viviam viajando para levantar outras igrejas em outros lugares. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Eu falei, eu quero participar. Eu quero participar, mas amado, como eu já falei, eu não vivi uma vida fácil, não. E quando realmente não dava para mim ir, amado, eu falei, eu quero me ajudar de alguma forma. Aleluia. Eu lembro até hoje, a igreja onde que a gente congregava, que na verdade não era uma igreja, quer dizer, a igreja era porque a igreja não é um templo, né? Mas era na verdade um quintal que foi cedido por uma irmã, que colocaram um telhadinho assim, ó, bem baixinho, colocaram umas janelas assim, mano, bem simples. E no dia que era calor, mas era um forno ali dentro. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não, preciso fazer algo. Eu fui lá, já comprei ventilador, já reformei, eu fiz um painel no fundo assim, reformei o púlpito. O púlpito era uma caixa, que eu me lembro, era uma caixa assim, que colocaram como um púlpito. Eu reformei, dei uma cara de púlpito mesmo. Sem ninguém saber, mas quando os irmãos chegou lá no outro dia, estava tudo pronto. Aleluia. Essa disposição que a igreja de Macedônia teve. Ninguém precisou pedir, mas não precisou fazer nenhum comunicado no grupo de WhatsApp deles, naquela época. Eles viram, amados, e porque o coração deles estava no Senhor, porque eles se davam primeiramente ao Senhor, eles sabiam, mano, o Senhor vai mover. Ele sabia qual era a necessidade. Amém? Aleluia.
Atos capítulo 5, verso 1. Um homem chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Olha porque, amados, não tinha nada a ver com o dinheiro, e porque eles tinham total controle daquilo que era ofertado. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de vocês mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Quem revelou isso para Pedro? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava no seu poder, ou seja, o dinheiro era seu. Ninguém pediu nada para você. Aleluia. A propriedade era sua, ninguém pediu para você vender nada. E quando você vendeu, o dinheiro era seu, ninguém pediu nada para você. Aleluia. O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. A gente podia até bem fundo aqui, porque afinal tudo é do Senhor. Amém? Ao contrário da igreja de Macedônia, que eles doaram a si mesmo. Eles falaram assim: ó, vou seguir o fluxo ali, ó. Estou vendo assim, nossa, legal e tal, mas eu tenho uma intenção, né? Eu vou vender, eu vou lá doar, porque eu estou vendo todo mundo doando, então eu vou lá doar, mas eu não vou doar tudo, mas eu vou falar que foi por isso que eu vendi. E o Pedro fala assim: mano, por que você fez isso? Qual é a sua motivação? O que você queria com isso? Nós não queremos isso, o Senhor não quer isso. O Senhor não está se importando com isso. Desde o princípio Deus queria o seu coração, a sua entrega. E qual foi o final de Ananias e Zafira? Ambos morreram. O que acontece é que hoje a gente vê isso, é o que mais tem, mas ninguém cai duro no chão. Porque a palavra de Deus fala que quando todo mundo viu isso, caiu grande temor na igreja. Mas quando eu vejo isso, eu vejo a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Quando eles comeram, eles morreram? Não fisicamente, mas espiritualmente eles foram lançados fora. Esses que têm esse tipo de atitude, amado, talvez não morreu como Ananias e Zafira, mas estão fora, estão longe. Amados. Deus nunca quis isso. Amados. Deus nunca quis, amados, valores. Ele sempre quis um coração. Amém? Filipenses 2:8, a gente já vai vir ao final. Filipenses 2:8. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Esse texto a gente acabou de mencionar, mas eu queria lê-lo aqui. Podemos ler inteiro, né? Eu acho que é melhor, né? Do 5 até em diante. Seja a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não quis tomar o lugar de Deus. Amém? Mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser escravo, e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Amém? Olha só, qual foi a recompensa de Jesus?
Porque, amados, de fato há uma recompensa. Amém? Isso nós não podemos negar. Se você entregar a sua vida ao Senhor, amado, haverá uma recompensa. Mas essa recompensa, ainda que você tenha benefícios terrenos, e que não é isso onde nosso coração deve estar, e nem essa deve ser a motivação, amém? Porque ainda até esses benefícios que você pode ter, que Deus pode te dar, por alguma coisa que você faça, isso automaticamente vai se reverter ao Senhor novamente, é um ciclo, amém? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Se coloquem de pé, no mais poderoso nome de Jesus. Eu quero ler esse último texto e finalizar. Nesse mesmo livro de Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 10, eu vou pular alguns versículos, amém? Não vou ler tudo, vou ler, não precisa mudar aqui. Verso 10. Alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Preocupação, amém? Amor, isso tem tudo a ver com amor, amém? Aleluia. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter com fartura, aprendi o segredo de viver. Olha só, amados. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitas vezes a gente vê essas frases em camisetas assim, mas sabem, Filipenses, nos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, não, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, amém? Eu quero fechar com esse texto, nesse último verso, já ligando ao começo. Não, qual que foi o começo? Não acumule riqueza para vocês na terra, mas nos céus, amém? Vocês recebem essa palavra no poderoso nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade no mais poderoso nome de Jesus. Buscando é aqueles que querem abrir a porta do seu coração, para que Ele possa tomar esse coração por inteiro, para que Ele possa de fato reinar neste coração, para que de fato
Ele seja o Senhor e também seja o seu Salvador. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Se você chegou nesta igreja hoje, saiu da sua casa, veio com o seu coração, veio com a sua mente e entrou por aquela porta. E se essa palavra que o Espírito Santo foi ministrando, começando a semear na terra do seu coração, e você olhou para si, você não olhou para outras pessoas, não olhou para aquele, não olhou para este, olhou para si e reconheceu que Jesus ainda não é o Senhor do seu coração. Se você, depois que ouviu essa palavra, teve o entendimento que agora Deus e o Senhor Jesus, Ele não pode ser o Senhor somente de um lado ou uma parte do seu coração, de uma área ou outra área da sua vida, mas que Ele precisa do seu coração por inteiro. E se você chegou nessa decisão, que você quer abrir as outras partes do seu coração para Ele, que você quer que Ele transforme aquele pedacinho que você estava resistindo em Ele não ser o Senhor, aquela parte do seu coração que você estava escondendo dEle. Se depois desta palavra o Espírito Santo convenceu você que aquela área, aquele setor do seu coração, aquela parte da sua vida, Ele precisa ser o Senhor, porque Ele, como autor da vida, Ele, como aquele que te amou primeiro, Ele, como aquele que criou você e o seu pensamento e tudo que você sabe sobre o ser, estar, o existir. Se você chegou nesta conclusão, que sozinho você não pode mais, que na força do seu braço, ou da sua inteligência, ou da sua sabedoria, você não pode mais continuar, coloque a mão no seu coração, olhe para si agora, reflita em todas essas áreas que Jesus ainda não é o Senhor. Reflita em todo aquele tempo que o Senhor está muito longe de você. Reflita no seu último mês, na sua última semana, e com a mão no coração, repita comigo: meu Senhor e meu Deus, eu ouvi a Tua palavra hoje, e eu reconheci que o Senhor ainda não era Senhor em algumas áreas da minha vida, em algumas áreas do meu coração. Mas Senhor, quando eu olhei para mim e não para o meu próximo, eu percebi, eu reconheci que eu sou um hipócrita, e eu lhe peço, Senhor, perdão, me perdoe, Senhor, pois eu me arrependo, Senhor, do meu pecado, eu me arrependo, Senhor, de esconder de Ti o meu coração, eu me arrependo, Senhor, de não reconhecer que eu sou o Teu servo, que eu sou o Teu escravo, porque o Senhor, com amor, comprou a vida eterna com a Tua vida e com o Teu precioso sangue. Senhor, muito obrigado,
por se importar comigo, se importar com a minha eternidade, pois eu estava perdido, Senhor, com meu coração desviado. Mas a Tua palavra, Senhor, ela atingiu meu coração hoje, e ela fez que eu fizesse um retorno, Senhor. Ela fez com que eu olhasse para o Senhor e dissesse: Senhor, eis-me aqui, eu estou abrindo a porta do meu coração, entre, ceie comigo, seja o meu Senhor, guia-me, dirija-me para a vida eterna. Pois hoje eu recebo o Senhor Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador, o Senhor do meu coração. Dirija a minha vida, dirija os meus passos, escreva o meu nome no livro da vida e apague o meu nome no livro das trevas, porque no dia de hoje eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Nome
eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus. Nome sobre todo nome, Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço, ó Pai, que abençoe a todos que estão aqui presentes, Senhor, e também os amados que estão acompanhando pelas mídias digitais, que todos nós e todos eles, ó Pai, e os seus familiares, e todos que estão aqui, seus familiares, abençoe, Senhor, a todos, ó Pai. Dê, Senhor, um coração disposto a entregar a sua vida a Ti, ó Pai. Que todos, Senhor, possam seguir o exemplo do amado das nossas almas, que é Jesus Cristo, que Ele não fez uma entrega pela metade, que Ele não entregou 1/3 da sua vida, ou 1/3 do seu sacrifício, mas Ele entregou o seu coração e a sua vida, em prol da salvação de muitos. Dê, Senhor, um coração, Senhor, repleto de amor, repleto do vinho novo, repleto do azeite novo, repleto da fonte da água da vida que jorra a eternidade. Abençoe, Senhor, a todos e os seus familiares, na área da família, para que as famílias, Senhor, tenham perdão, tenham reconciliação, tenham, Senhor, amor, fraternidade, e que elas sejam, Senhor, edificadas, construídas, alicerçadas na rocha que é Jesus Cristo. Abençoe a todos, ó Pai, na área da saúde, Senhor, como todos que ouviram o decreto de cura, através do profeta do Senhor, todos, Senhor, sejam curados, Pai, na sua saúde, Senhor, que a saúde seja tocada, Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, Senhor, alcance aonde os médicos não alcançam, e traga, Senhor, a vida, e vida em abundância. Abençoe a todos, ó Pai, na área, Senhor, da provisão, para que todos, Senhor, possam honrar os seus compromissos, ó Pai, mas que essa provisão não venha, Senhor, com a preocupação das coisas desta terra, ou o engano das riquezas, Senhor, ou a vontade de acumular, de viver uma vida confortável, sem olhar para Cristo, que viveu sem ter aonde descansar a tua cabeça. Abençoe, Senhor, a todos, Pai, principalmente na área espiritual, para que todos, Senhor, possam se arrepender dos seus pecados, olhar para si e não para os demais, para que todos, Senhor, possam, Senhor, morrer para o murmúrio, morrer para a contenda, e viver uma vida de santidade, e que cada palavra, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29, seja para edificação, seja para edificar. E abençoe, Senhor, para que todos possam se arrepender dos seus pecados e viver uma vida santa, separada do mundo, separada do pecado,
e separada da carne pecadora de Adão, que está em todos nós, separada da nossa personalidade, para que, como está escrito em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz que agora estou crucificado com Cristo, de forma que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive através de mim. Senhor, abençoe, Pai, para que este processo de santificação chegue neste momento, aonde nós estejamos pregados com Cristo na cruz, e que Ele esteja vivendo através de nós. E abençoe, Senhor, para que todos deem frutos de arrependimento, e pratiquem a justiça, e tenham o temor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a todos, Pai, que naquele grande dia, ó Pai, tenha ciúmes das nossas almas, Senhor, nos chame pelo nome, ó Pai, que eu e os meus irmãos e os nossos familiares sejam semelhantes àquele servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora no muito eu te colocarei. Entre na alegria do seu Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhes dê a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Que o Deus da paz o santifique por completo, alma, corpo e espírito, e que naquele grande dia você seja reencontrado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus. Uma salva de palmas a Cristo.